Graça e paz, tudo bem com você que está aí do outro lado da telinha? Eu vim trazer uma mensagem da parte do Senhor Jesus. Eu vim te lembrar de algo hoje. O Senhor Jesus, Ele vive, Ele ressuscitou. Então hoje Jesus está te pedindo, se alegre porque eu estou vivo e eu vou ajudar você. Se alegre porque o seu Senhor ressuscitou. Amém? Como é que eu vou saber se Jesus ressuscitou ou não? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o que age na terra quando Jesus não está mais aqui em carne. Amém? O Espírito Santo foi o consolador que Jesus pediu ao Pai antes dele subir para a eternidade de Deus, antes dele voltar. Ele falou assim, olha, eu vou, mas eu vou deixar outro consolador para vocês. É o Espírito Santo e ele vai lembrar vocês de tudo que eu tenho dito e vão ensinar para vocês todas as coisas. Amém? Então é o Espírito Santo de Deus que nos revela Jesus, porque Jesus infelizmente não está mais aqui em carne. Ele ressuscitou, ele foi vivo para o céu, ele foi para a eternidade e ele vai voltar para buscar a igreja dele, que é eu e você, porque quando ele veio com um propósito determinado por Deus de morrer por toda a humanidade, através do sacrifício dele na cruz. Porque antigamente no Velho Testamento, para o homem obter o perdão dos seus pecados, tinham que matar um animal, um cordeiro sem mancha e sem defeitos. Só assim poderia obter o perdão dos seus pecados. Então Jesus fez o mesmo que esse animal. Deus enviou Jesus aqui para a terra para poder pregar a respeito do reino de Deus. Ele pregou, ele curou, ele manifestou o poder de Deus, a graça de Deus e fazendo com que as pessoas reconhecessem Deus como o único Deus. E depois ele foi crucificado numa cruz pelo sacrifício, amém? Ele morreu numa cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos obter a vida eterna. Então creia que Jesus morreu para poder te dar a vida eterna. Jesus se fez maldição por você, para que você pudesse obter a vida eterna e uma vida liberta, uma vida feliz. Então creia que Jesus fez isso por você. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus nos amou tanto, irmãos, tanto, que ele se desfez do próprio filho dele, que era Deus, que ele amava tanto, e ele se desfez para que você pudesse viver. Amém? Deus se importou com você quando ele entregou Jesus numa cruz. Ele se importou com você. Sabia que Deus se importou mais com você do que com o próprio Jesus? Sabia disso? Então, deixa eu te dizer uma coisa, hoje celebre, porque Jesus, ele ressuscitou para que você tivesse vida, e ele foi vivo para o céu, e ele vai voltar para te buscar, para poder te dar a vida eterna, amém? Para poder te dar a vida eterna. Então, deixa eu te dizer hoje, eu quero em Atos capítulo 2, versículo 22 ao 24, eu quero te lembrar de duas coisas nesse versículo que Deus me trouxe aqui para lembrar você. A primeira é que Pedro, aqui conta nesse pequeno texto que Pedro estava conversando com os israelitas a respeito de Jesus Cristo, amém? Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais. Ou seja, qual o primeiro ponto? Que Pedro estava dizendo aqui que Jesus Cristo foi aprovado por Deus por meio de sinais, milagres e maravilhas. Jesus é aprovado por Deus, amém? Ele é aprovado por Deus. Jesus Cristo é o homem aprovado por Deus, então creia em Jesus, apenas escute Jesus. Dos livros do Novo Testamento conta a história da transfiguração de Jesus, onde Jesus estava com os discípulos dele num lugar e uma nuvem resplandecente desceu sobre Jesus e os discípulos e os envolveu. E o Espírito Santo saiu daquela nuvem e disse: esse é meu filho amado de quem eu me agrado. Ouçam-no. Ou seja, era o Espírito de Deus falando de Jesus. Falou assim, olha, esse é meu filho amado de quem eu me agrado, falando de Jesus. Ouçam ele. Era Deus pedindo para o povo ouvir a Jesus, porque Jesus agradava a Deus. Ele era aprovado.
Aqui no livro de Atos, Pedro também conta que Deus aprovou Jesus através dos sinais, milagres e maravilhas. Então, creio que Jesus é o varão aprovado de Deus. Amém? E também que Deus fez entre vocês por meio deles. Ou seja, Deus fez milagres através de Jesus. Deus tocou o povo judeu através de Jesus. Amém? Então, como vocês sabem, aí ele conta que depois, mas ele continuou dizendo no versículo 24, mas Deus, que ele conta que o povo matou Jesus, ele conta no versículo 24, Pedro diz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte retivesse Jesus. Amém? Pedro estava dizendo aqui, falou assim, olha, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele rompeu os laços da morte, porque era impossível que a morte retivesse Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, é impossível a morte reter Jesus. O seu rei ressuscitou, ele está vivo, ele vivo, se alegre hoje. Hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe para te lembrar isso, porque o seu Senhor ressuscitou, e ele vive, e ele vai agir em seu favor. Ele vai agir, ele está vendo todas as coisas, ele sabe de tudo, e ele vai agir em seu favor. Então creia, se alegre hoje, porque o seu Senhor ressuscitou. Pedro disse, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte de Jesus, porque era impossível que a morte retivesse Jesus. Era impossível. A morte não pode deter Jesus. A morte não pode deter Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus tem poder para mudar a história. Amém? Jesus na Bíblia, você vai encontrar Jesus fazendo vários milagres, ressuscitando o morto. Jesus ressuscitou Lázaro e o filho de uma viúva. Amém? Lázaro estava morto há 4 dias. Ele já estava em decomposição. E Jesus foi lá e entrou na história e ressuscitou Lázaro. Ou seja, mudou a história de Lázaro. Jesus, ele multiplicou pães e peixes. Ele curou leprosos, fez cegos, surdos e paralíticos andarem. Ou seja, ele mudou a história. Então Jesus aqui, ele mudava a história porque ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, amém? Jesus só fez coisas boas, irmãos, aqui na terra quando ele estava. Mas aí ele morreu pelo propósito da salvação da humanidade. Pedro disse, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte de Jesus, porque era impossível que a morte retesse Jesus. Sabe por quê? Porque ele é o grande Deus, ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o dono da vida. A Bíblia diz que Jesus tem autoridade para nos conceder a vida eterna. Então era impossível que a morte retivesse Jesus. Amém? Então se celebre hoje, o seu rei ressuscitou e ele está vivo e ele vai voltar para buscar você e ele vai mudar a sua história. Amém?